sabe? Não sei se vai dar pra dar zoom, peraí. Não dá zoom, mas bota a tela inteira. A apresentação, né? É, apresentação. Isso aí. Opa. Aí. Bom, eu começo, gente? Isso. Pode começar, Wagner. Beleza. Peraí, eu vou colocar aqui pra gravar. Ah, não, já tá gravando. Beleza. Bom, então, professora, a gente é o grupo que vai falar sobre a indústria da carne. Eu sou o Wagner, a gente tem no grupo a Vitória e o Matheus. A gente vai tentar dar uma pincelada, passar brevemente pelos principais pontos que, inclusive, você colocou lá como direcionamento para a gente. Então, a gente vai falar um pouco sobre os impactos que a indústria causa no ambiente, mostrar um pouco dos maus tratos que ocorrem com os animais, falar um pouco sobre transporte desses mesmos animais e trazer algumas informações também a respeito de modificação genética. E é isso. Vou começar falando um pouco a respeito do impacto no meio ambiente. A gente sabe que a indústria da carne ela tem um impacto não somente na nossa vida pessoal, na maneira na nossa saúde e enfim, mas também no planeta. Então a gente selecionou aqui 4 principais pontos que a gente gostaria de colocar, de mostrar os impactos que a indústria da carne causa. Então a gente vai falar sobre a água, o desmatamento, a ineficiência da produção e as mudanças climáticas. Vou começar a falar começar falando sobre a água. Se puder passar aí. Isso. A gente sabe, a gente tem informações vindas da ONU de que o setor de produção animal é um dos 3 principais responsáveis por problemas ambientais hoje em dia. E dentro desses problemas, o problema da água, ele se destaca. A gente tem algumas informações que chegam a chocar. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê que para a produção de 1 quilo de carne bovina, hoje em dia, é gasto cerca de 20 mil litros de água. Então, considerando a dieta de uma pessoa carnívora que chega a comer aí quase 400 gramas de carne por dia, a gente acaba vendo que o consumo de água para a produção dessa mesma carne que a pessoa come chega a próximo de 4 mil litros de água por dia. Então, a gente desde pequeno é ensinado, é educado, e as informações que a gente tem é de que a gente tem que economizar água, tomando um banho mais rápido, fechando a torneira enquanto está escovando o dente e coisa do tipo, mas esse tipo de informação não é passado para a gente, de que, na verdade, a nossa alimentação é a principal causadora dos problemas ambientais relacionado à água. Quando a gente vai ver um caso um pouco mais específico, que é o caso das granjas que a gente tem no Brasil, a gente vê um outro problema. Além do desperdício enorme que eu acabei de colocar na minha fala no começo, a gente tem muito problema com poluição. A situação das granjas são situações deploráveis em que os dejetos das galinhas acabam sendo jogados na água, que acaba causando uma série de problemas de poluição da água e coisas do tipo. Então, esse é um apanhado um pouco mais geral de como a indústria acaba impactando na água. O segundo ponto que eu vou trazer é a respeito das mudanças climáticas. Deixa eu só me orientar aqui. Não só na água, a gente tem uma agressão muito forte à camada de ozônio quando a gente olha para a produção da carne. Hoje em dia, estudos mostram que para a produção de 1 quilo de carne, 335 quilos de CO2 são jogados na atmosfera. Só para a gente ter um termo de comparação, isso seria a mesma coisa que a gente dirigir por 1.600 quilômetros num carro automotivo. Então, novamente, pela mesma falácia da questão de que você tomando um banho mais rápido, você vai contribuir para o planeta, a gente vê a mesma coisa aqui no caso das mudanças climáticas. Então, você ficando sem dirigir 1 ou 2 dias não é tão impactante quanto você, se porventura parasse de comer carne, porque a gente vê que o impacto da produção de 1 quilo, né, que é uma quantidade mínima, acaba tendo um impacto absurdo na camada de ozônio. Alguns dados que a gente conseguiu
Só voltar um pouquinho, Matheus. Tudo bem. Alguns dados que a gente viu também durante a nossa pesquisa é que se a gente juntar todas as emissões de CO2 e de gases nocivos à camada de ozônio do planeta, as oriundas da produção da carne representam quase 15% de todo esse total. Então, a gente está falando aí de todos os meios de transportes juntos, todas as fábricas. Mesmo com toda essa aglomeração, a produção da carne ainda chega a representar 15%. Então, a gente vê o tamanho da importância em que o nosso prato de comida acaba causando para o planeta, que acaba impactando não só a minha vida, mas como a vida de outras pessoas também. O terceiro passo que eu vou trazer aqui, deixa eu só... O terceiro ponto que a gente vai falar é sobre a ineficiência na produção. A gente falou das partes em que a gente atinge diretamente, né, o meio ambiente, mas aqui a gente tem também um problema na ineficiência da produção, porque para produzir uma carne, você acaba tendo que alimentar aquele animal. Então, a gente está falando de quantidades absurdas de alimentos que são usados somente para poder fazer com que aquele animal cresça e você consiga depois transformar ele numa carne. Então, trazendo alguns números aqui, 1 quilo de carne bovina, hoje em dia, representa 10 quilos de alimentos vegetais que são passados para a alimentação da vaca, do boi, enfim, dos diversos animais. E, além disso, para a produção da carne, a gente vê que tem uma agressão muito forte também na questão do solo, da terra, porque são usados muito fertilizantes e coisas do tipo que acabam agredindo drasticamente o meio ambiente. Então, aqui a gente está falando não só da ineficiência da produção, ou seja, produção de alimento que vai servir só para alimentar esses animais que depois vão virar alimento, mas também da agressão à terra com fertilizantes e coisas do tipo. Bom, o quarto ponto que a gente vai trazer... Vou passar aí, Matheus. Bem. Isso. É a respeito do desmatamento. Hoje em dia, a produção da carne ela só é possível porque a gente tem a exploração de espaços gigantescos de terra, né? Que são usados para pasto dos animais, e isso acaba prejudicando imensamente o meio ambiente. Alguns dados mostram que grande parte do desmatamento que a gente tem hoje na Amazônia é feito justamente pela produção pecuária. Então, além de queimadas e coisas do tipo, que a gente sabe que são problemas que a gente vive na nossa sociedade, a gente ainda tem a produção de carne afetando um dos principais pontos de sustentabilidade do planeta, que é a Amazônia. Hoje em dia, a gente estima que cerca de 70% da terra da Amazônia é usada como pasto, desculpa, e a supressão da Amazônia, ou seja, a extinção, né, a eliminação dos campos, das árvores, é o principal fator de emissão de CO2. Então, a gente vê como que é uma cadeia que começa pequena, né, com a criação do animal, mas que acaba depois fazendo estragos absurdos, como cerca de 70% de uma terra desmatada somente para a criação dos animais que vão virar comida no prato de pessoas depois. Esse é o primeiro passo. Agora a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente. A gente falou agora das agressões da indústria da carne no meio ambiente, passando agora a falar de maus tratos. Eu coloquei de capa aí na apresentação uma frase que eu achei bem interessante do Paul McCartney, que ele diz que se abatedouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E eu confesso que essa foi uma parte muito difícil para a gente conseguir fazer, né, colocar no trabalho, porque eu nunca tinha visto as imagens que a gente acabou vendo, então foi bem complicado para a gente conseguir se aprofundar um pouco nesse tema. Mas, continuando, eu vou trazer um apanhado dos maus tratos que os animais acabam sofrendo
nas granjas, nos abatedouros, e aí segmentado por tipo de animal, que está no próximo slide que o Matheus vai passar. Começando então pelas galinhas. A gente tem uma série de agressões feitas... Eu estou ouvindo um zumbido aqui. Casamento, eu não sei quem é, não. Não sei se é um... Deve ser o avião que tá passando aqui. É isso mesmo. Certo, vou continuar. Precisa desligar então. o áudio aqui? Não, pode deixar, pode deixar. E o relatório, vocês fizeram relatório completo, além dos slides? Sim, eu Fizemos. no Colocamos Tidia. no Tidia. Tidia do Não, Vale. eu abri aqui, tá só os slides. Deixa eu ver. Tem só os slides. Tem indústria da carne e a prova da semana passada. Aqui para mim mostra que foi, professora, às 15h16, há 10 minutos atrás. Foi postado. Posso até colocar um print aqui. Deixa eu atualizar aqui. Tá. Agora foi. Foi. Tá bom. Pode continuar. Bom, começando então os maus tratos relacionados a galinhas, né? Sem dúvida nenhuma, são um dos animais mais abusados que a gente tem na face da Terra. Durante as nossas pesquisas, a gente acabou descobrindo que, na verdade, isso já é muito sabido pelas pessoas, só que a gente acaba não dando muita atenção, mas elas são amontoadas em galpões gigantescos, com espaços minúsculos, e que muitas vezes elas não conseguem nem esticar uma asa. Então, a gente tem todo esse problema desse amontoamento de animais num espaço muito pequeno, além do principal fato de que elas são modificadas geneticamente para poderem crescerem o máximo possível, para que a gente tenha um frango um pouco maior e eles consigam ganhar no custo-benefício, né? Quando elas chegam, acabam chegando nos abatedouros, ainda nas galinhas, quando elas chegam nos abatedouros, as pernas são enfiadas em grilhões e as gargantas acabam sendo cortadas, mesmo ainda elas completamente conscientes. Então, eu procurei não colocar as fotos aí, mas realmente são cenas bem, bem grotescas. O segundo cenário que a gente vai mostrar são o dos porcos. Seguindo a mesma linha das galinhas, eles também são confinados em espaços minúsculos. Alguns relatos mostram que, às vezes, pelo estresse de estar num espaço tão pequeno, eles acabam surtando, tendo ataques de estresse absurdo, causando um sofrimento assim muito triste. E da mesma maneira que acontece com as galinhas, também há uma superalimentação para que eles possam crescer muito além do que deveriam, para justamente ter esse melhor custo-benefício na hora de transformar em carne. Então, uma situação bem complicada também, na mesma linha do que sofrem as galinhas e perus. O terceiro cenário são os das vacas. Aqui, especialmente, a gente vai falar das vacas que dão leite, né? As vacas leiteiras, que são usadas especialmente para isso. A gente percebeu, a gente leu durante as pesquisas que elas são mantidas permanentemente grávidas para justamente não ter a interrupção na produção de leite. E os filhotes, eles acabam sendo levados logo quando nascem. Então, acaba também, na mesma linha dos porcos, causando um estresse absurdo, o que acaba impactando demais a saúde das vacas. Elas também são modificadas para poderem dar o maior número de quantidade de litros de leite possível, o que acaba sendo não natural por o tamanho e peso delas. Então, isso acaba causando um sobrepeso e um sofrimento muito grande. E quando elas não servem mais para dar leite, acaba tendo fim nos abatedouros e, enfim, sendo moídas para a produção de hambúrgueres. Ou seja, a gente vê que não tem nenhum tipo de uma ética profissional que regule a ação
dos funcionários que trabalham nesse tipo de estabelecimento, né? Realmente é muito triste. Bom, por último, a gente traz o cenário da pesca, né? O cenário dos peixes. Oxe, O pera, Matheus pera. vai... Eita. Ah, tá. Desculpa. Foi? Foi. Beleza. O último cenário, a gente traz o cenário da pesca, que hoje em dia a gente tem um cenário bem descontrolado da pesca no Brasil. Então, redes gigantescas são jogadas no mar, o que acaba arrastando quantidades enormes de peixes e outros animais também, como as tartarugas, golfinhos e outros animais. E uma vez que eles são capturados, são jogados no barco e acabam sofrendo mortes terríveis, muitas vezes por descompressão, sendo sufocados, ou até mesmo esmagado pelo peso absurdo da quantidade de peixes que são capturados, né? Eu acabei não colocando aqui nos slides, mas alguns estudos mostram que se a pesca no Brasil continuar da maneira desenfreada que ela está, é provável que por volta dos anos 50 a gente já não tenha nenhum tipo de vida marinha nos oceanos. Então, assim como os outros casos, é uma situação assim sem supervisão, sem controle, em que as pessoas simplesmente vão fazendo sem nenhum tipo de regulação, porque regular isso seria a mesma coisa que mudar o hábito das pessoas, que já está muito bem consolidado, que é o consumo de carne hoje em dia, em sua grande maioria dos países. Então, esse é o panorama geral que a gente tem. Bem, eu vou falar, tá todo mundo escutando aí? Sim. Uhum. Tudo bem. Então, eu vou falar sobre a estrutura da produção rural pecuária, né? Nesse trecho, a gente pegou como base, né, o site da Embrapa, que faz algumas categorias lá, entre eles, né, suínos, bovinos e aves. E lá é colocado, né, que tem umas 7 categorias de maior relevância, né, 7 grandes áreas, que é o melhoramento genético, a pastagem, a nutrição, as boas práticas de criação, a sanidade e a biossegurança, reprodução e sistemas de produção integrados. Bem, aqui nós vemos uma imagem que mostra a cadeia produtiva da carne como um todo, né? A gente pode ver que são suínos, bovinos e aves que passam pelo manejo dentro e fora do curral, né? Aqui nós vemos a parte da genética. A genética ela tem alguns projetos, né? Especialmente a Embrapa tem um projeto GenePlus, que trata sobre os bovinos. E esse projeto ele faz catalogações, né, de espécies e variedades de boi. E além de catalogações, eles trabalham também com melhorias. Então, eles tanto avaliam gados, como eles fazem melhorias de gados. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o melhoramento que eles fizeram da linhagem Zebu, que é muito presente no centro brasileiro, né? No centro-oeste brasileiro, que é a linhagem Brangus e Bagé. E aqui a gente vê também, que está num artigo do site da Embrapa, que tem a linhagem de Nelores superiores que eles fizeram uma avaliação e publicaram um artigo. Bem, os suínos, eles são desenvolvidos aqui pela Embrapa desde 1996. Esse é o MS-58, que foi o primeiro suíno light, né? Que é feito com base em mistura de 3 linhagens, mas essa sigla MS são para suínos que começam com a cruza de linhagem Duroc com outras 2 tipos de linhagem suínas. E aqui a gente tem o mais recente, que foi feito, parece que em 2018 ou 2019, que é o MO25C, que é o último desenvolvido, né? Ele não é com base na linhagem Duroc, como a MS, mas é a mistura de outras 3 linhagens que garantem uma carne com mais marmoreio, mais maciez, mesmo sendo um suíno light também.
E essas são as aves, né? As aves são parte do desenvolvimento da Embrapa desde a década de 60, né? Em que eles traziam aqui para o Brasil, criaram até um protocolo assim para trazer empresas de melhoramento genético para o Brasil. E graças a isso, hoje também, né, que eles fizeram parte disso, somos referência em melhoramento genético. Esse aqui que traz aqui, essa foto especificamente, é do frango Embrapa 021, que foi criado em 1998. E é um híbrido duplo de 4 linhas selecionadas para melhor conversão alimentar, maior ganho de peso e rendimento de carcaça. E a gente vê aqui também que ele tem uma conversão alimentar de 1,8. O que é esse 1,8? 1,8 é a razão entre o quanto de ração ele tem que comer, ou de alimentos, enfim, em relação ao quanto de carne ele dá. Ou seja, a cada 2 quilos de carne, de alimento que a gente dá para uma ave dessa, a gente consegue 1 quilo de carne. Ele a conversão alimentar dele é bem maior do que a do boi, né? Que é só de 10, é bem melhor do que a do boi, na verdade. Quanto menor a conversão alimentar, melhor é para essa questão de meio ambiente e de alimentação do ovino, né? Aqui nas técnicas de melhoramento, né, genético, tem a cruza, a produção de embriões, a fecundação in vitro e a clonagem. Essas são as 4 referências que a gente encontra no site da Embrapa. A pastagem. Eu não sei se está meio ruim de ver, mas acho que vai dar. Eu vou ler o slide. Cerca de 95% da carne bovina no Brasil é produzida em regime de pastagens. Isso é bom do ponto de vista da ética animal, né? Com certeza não é perfeito, mas quanto mais a gente cria o boi em pasto, mais a gente ganha vantagem competitiva no exterior. Como a gente tem muitas terras de pecuária, né, de pasto e de campo, então a gente consegue ter uma competitividade que resulta tanto nos bons tratos aos animais, relativos bons tratos aos animais, né, tanto quanto a competitividade qualitativa da nossa carne, que ela não vai apresentar riscos do mal da vaca louca. E também a parceria, e em relação à pastagem, a parceria Embrapa-Unipasto, que Unipasto é uma empresa que trabalha desde 2003 com a Embrapa, e eles são compostos de 31 empresas de produção de sementes e de pasto. Eles trabalham tanto para não haver a pirataria de sementes, quanto para garantir um pasto de boa qualidade para o gado, né? E eles estabelecem regras de mercados e normas para produção e comercialização via agências reguladoras. Tá? Aqui a parte da nutrição. A nutrição é uma complementação, né? É uma suplementação dos alimentos, tanto mineral quanto proteica, do gado, né? Principalmente, mas não só do gado bovino, mas também o suíno e o de aves. A suplementação, né? E tem um impacto no sabor da carne, que é um diferencial brasileiro, que a Embrapa conseguiu desenvolver qualidades, tipo assim, cada animal em relação à fase de ciclo de vida, né? Que aqui é enumerado que maternidade, creche, terminação, crescimento, recria, gestação, lactação e produção de sêmen. Eles têm uma alimentação específica para conseguir maiores rendimentos e também para uma melhor saúde, né? E impacta no sabor da carne. A carne brasileira, sempre dizem, eu conheço muita gente que vai para o exterior e come carne de outros países, vinda da Austrália, vinda do Japão, e falam que nem a carne brasileira não tem igual. Aqui é o 4º ponto das boas práticas de criação. As boas práticas de criação se concentram no manejo e na gestão. A pecuária passa por essa constante evolução. Essa citação aqui que eu peguei do site da Embrapa, né? Como eles colocaram. Migrando para uma atividade cada vez mais profissional, aliada com preceitos de bem-estar animal e segura do ponto de vista sanitário. Geralmente, a Embrapa ela se concentra nas boas práticas de criação do gado, que é um animal que precisa de mais manejo, né? O gado bovino, que precisa de mais manejo e não é tratado confinado. Então, você precisa de um bom segmento para seguir, né? E aqui a gente vê o Manual de Boas Práticas Agropecuárias, que foi lançado em 2002 para bovinos de corte.
também em parceria com a JBS, né? E aqui a gente vê uma iniciativa deles, que é o Centro de Inteligência da Carne Bovina, que é para catalogar e divulgar informações com os agricultores e entre os agricultores e os pecuários, desculpe, e divulgar informações a respeito de qualidade de gado, essas coisas, com os trabalhos que eles já desenvolvem, como a questão de melhoramento genético, enfim. Né? Essa parte de sanidade e biossegurança, ela possui 2 eixos principais, que 2 são os desafios brasileiros, não só brasileiros, como do mundo todo. Aqui você tem as doenças de manejo, que geralmente é o que se preocupa no cuidado, que a Embrapa se preocupa, né? Que eles falam no site só quando a gente vai pesquisar de sanidade e biossegurança, só falam das doenças de manejo, que elas são presentes no confinamento, né? E principalmente para aves e porcos, tá tendo muitas doenças relacionadas a isso, com o passar dos tempos. Inclusive, a gente vê que, por exemplo, surgiu uma peste agora, a peste suína africana, ano passado, e voltou esse ano também na China e na Bélgica e em outros países lá da Europa também. E gripe suína e gripe aviária também aconteceu na China esse ano também, para você ter ideia de como essas doenças de manejo, de confinamento de gado, elas são muito prejudiciais, tanto para a produção, que eles perdem um monte, tanto quanto para a saúde animal, né? Mas pesquisando também nessa fonte aqui, nesse site que eu coloquei aqui embaixo, eles apresentam um estudo relacionado às doenças reprodutivas, que é um levantamento Pfizer, que traz uma perda de partos de 6,4, ou seja, em doenças no gado principalmente, relacionadas ao parto, tanto vacas deixaram de parir, as vacas que estavam prenhas, 6,4 deixaram de parir. E isso está presente na maioria dos rebanhos que eles fizeram o levantamento. Em 90% dos rebanhos está presente alguma perda por doença de parto. Nesse quadro aqui ao lado que a gente vê, a gente tem até uma descrição, né? O Congresso IPVS Internacional, Pig Veterinary Society, que é a Associação Internacional dos Veterinários de Porcos, que foi realizado no México em julho de 2014, reúne vários especialistas veterinários em sanidade suína no mundo todo. Classificou as 8 principais enfermidades enfrentadas atualmente na suinocultura. A tabela seguinte, né, que é essa mostrada, mostra as enfermidades respectivos e status das 5 principais regiões, que são os países de produção bovina, de produção suína. A gente pode ver que o Brasil ele tem muito pouca doença se comparado aos outros países. Isso se deve tanto ao melhoramento genético, que é feito extensivamente aqui, quanto ao maior controle, né? A gente vê que só tem 3 doenças comparado com 5 doenças dos Estados Unidos. A União Europeia apresenta quase todas, a China apresenta quase todas e a Rússia também. Então a gente vê que o Brasil ele ganha uma vantagem competitiva muito grande, além de ter uma preocupação com o bem-estar animal, né, que é uma das metas da Embrapa que eles colocam no site. Sobre a reprodução, a gente tem um interesse especial nos bovinos, né? Infelizmente, porque a gente vê que os outros animais são negligenciados, a gente vê que é um puro interesse mercadológico na questão da reprodução, né? Tanto por acasalamento quanto por inseminação. E o Brasil domina muito bem esses dois tipos de manejo, né, diferentes. A idade para atingir o peso ideal depende do nível de manejo, da alimentação e dos cuidados sanitários. A gente vê que eles consideram muitas variáveis. Isso daqui é tudo do site da Embrapa. E segundo a Embryo Society americana, em técnicas de inseminação artificial, o Brasil é referência, seja em transferência de embriões normal ou de fertilização in vitro, né? E aqui a gente entra na última parte, que é o sistema de produção integrado. Aqui a gente vê que eles buscam otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade, diversificar a produção e gerando produtos de qualidade. Com isso, reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas. A gente vê aqui que tem um interesse ambiental também para a criação de gado, né? Na criação dos animais. Tanto, por exemplo, a gente fala no grosso que o porco é confinado, mas aqui no Brasil também existe uma produção artesanal de suínos,
que, por exemplo, o pata negra, para um suíno ser um pata negra, ele tem que ser além de ter uma melhoria genética, né, da Espanha, ele tem que apresentar uma criação em pasto livre e que ele tem que comer bolotas, e 90% da alimentação dele tem que ser bolotas, que é um tipo de fruto, né? E aí já a gente vê o interesse também deles fazerem essa silvicultura. Aqui a gente tem uma integração, esse sistema integrado ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né, a definição dela, é o seguinte: você tem integração por fases em 3 modalidades. A integração da lavoura e da pecuária. Essa lavoura e essa pecuária vão servir para fazer um sistema tipo de um guarda-chuva para poder recuperar, por exemplo. Esse sistema ILPF é usado para recuperação de áreas ecológicas também, né, de vegetação nativa. Então eles plantam e colocam gado também, que não vai ter um impacto tão grande sobre a plantação e sobre a floresta que está surgindo lá, principalmente as vegetações mais baixas, né, de restinga, de arbustos pequenos e gramíneas, e até virar uma floresta, claro. Né, eles fazem sistema de lavoura pecuária. Depois que você fez esse sistema de lavoura pecuária, né, você vai ter um tempo que você vai deixar o gado lá só, mas você vai ir para o sistema lavoura floresta, que é o sistema de silvia-agrícola, né, que chamam, que a gente escuta tanto falar recentemente de silvia-agricultura ou de silvia-agrícola, em sistema silvio-agrícola, né? Que é a lavoura e a floresta que estão tomando forma. Depois a gente tem o manejo da floresta pecuária, né? Que é o sistema silvipastoril. Você já está numa área que foi recuperada, você não quer mexer, você não quer atrapalhar o resto das plantas que estão ali, então você vai usar para o sistema da integração floresta-pecuária, que é o sistema silvipastoril. Pronto. Eu vou falar um pouquinho agora da etapa de transporte. Tá dando para me ouvir? O meu som tá fazendo um eco no meu computador. Tá dando para ouvir. Dá para ouvir? Tá bom. Bom, Sim, tô ouvindo. Ok. Após o animal deixar, né, o centro de criação, a pecuária, ele vai para a etapa de transporte, normalmente para seu destino final. Pode ser reprodução, exportação ou para os abatedouros. Só que durante todo esse processo, o animal ele é submetido a algumas condições bem precárias, assim, bem tóxicas para eles. Aí, a partir disso, existem algumas normativas, né, que elas tentam regulamentar e garantir, de certa forma, alguns direitos aos animais durante esse processo. E aí a gente tem a normativa 46, né, que ela cria regras para você realizar esse transporte. E a gente tem também do Conselho Nacional de Trânsito uma resolução que ela também, ao mesmo tempo, ela cria condições para acontecer esse processo, né? Essa resolução do Conselho Nacional de Trânsito, ela aconteceu em 2017 e foi logo depois de ter saído uma notícia muito impactante contra a empresa Minerva sobre exportação de gado para outros países, que os animais foram submetidos a umas condições muito ruins, muito precárias. Aí pode passar. Durante essa questão do transporte, o animal ele passa pelo transporte rodoviário, né, que ele é submetido a caminhões normalmente apertados, às vezes sem. Nessa foto aqui tá bem arejado porque tá aberto, mas em muitos casos os caminhões são fechados e os animais são obrigados a ficar lá dentro, muitas vezes sobre fezes e urinas e sem acesso a comida, água, e é uma situação muito estressante assim para os animais. Normalmente o transporte terrestre ele é para abatedouro, é reprodução ou encaminhado até os portos para novamente terem que enfrentar um outro tipo de transporte que pode ser ainda pior, que é o marítimo, né? Aí pode passar.
Enfim, aí é o que eu falei, dentro dos caminhões, no caso esse caminhão aqui, ele é todo fechado e os animais são submetidos a essas condições, né? Temperatura, ausência de alimento e ficam submetidos sobre os próprios substratos, né? Aí pode passar de novo. Então, essa é o transporte aquaviário. Essa foto aqui que eu coloquei aqui no fundo, ela foi desse fato que aconteceu com a Minerva, né? E aí tiraram fotos desses animais. Você pode ver que eles estão todos sujos, que eles estão sobre os substratos dele. E foi uma situação bem impactante assim que aconteceu e que, infelizmente, provavelmente ainda possa continuar acontecendo, só que não vem para a mídia, né? Então, os animais, novamente, eles são confinados dentro dos navios de exportação em espaços muito pequenos, com ausência de ventilação, submetidos a altas temperaturas, qualidade do ar também é muito ruim. Todo esse estresse que eles são submetidos, eles conseguem sentir isso, eles sentem estresse, medo, e muitas vezes essas condições dentro dos navios pode levar à morte, né, ao óbito. Muitas vezes esses animais, eles não conseguem ter muito acesso à água ou ficam doentes e o veterinário do navio não consegue ter acesso a lidar com todos os animais. Então, essa questão aqui do transporte, ela também pode entrar um pouco na parte de maus tratos aos animais, de certa forma, porque os animais são submetidos a condições muito precárias e muito ruins. Por mais que existisse legislativo que coloque que os animais têm que ter bem-estar, têm que ter estar em lugares com certa ventilação de ar, é muito difícil você manter isso e prestar esse serviço a todos os animais que você está exportando ou que você está transportando, né? Então, é bem complicado essa questão do transporte, assim, o animal sofre muito. Aí, pode passar. Pode passar. Isso. Aí, essas são as condições. Novamente, essa foto aqui, ela foi retirada desse navio da Minerva em 2017. Os animais, eles estão todos sujos e alguns estão... tá vendo? Pode passar. Aí são essas condições. Aí, sobre o abatedouro. O abatedouro, ele é responsável por todo o processo de abate ao animal. E, segundo as normas, ele é obrigado a recepcionar bem o animal, garantir uma condição de descanso, para, enfim, realizar o abate, conseguir a obtenção da carne e encaminhar a carne para os destinos finais. Ela deve obedecer às normas, né, de manuseio de maquinário, de garantir uma morte humanitária ao animal, operar segundo as normas de higiene, para que ela consiga ter o órgão do governo para ser credenciada por órgãos legais, para poder ser um abatedouro legal, né? Então, ela tem que ter higiene básica, saneamento, tem que esterilizar os aparelhos. Deve haver inspeções sanitárias periodicamente, para garantir que o ambiente esteja adequado para isso. E garantir também ao animal essa morte humanitária, né? Garantindo processos anti-estresse para tentar fazer com que ele sofra o menos possível. Aí pode passar. Aí aqui eu coloquei alguns dados que eu peguei no site do IBGE sobre a quantidade de mortes de abate aos animais que foram realizados durante o ano de 2019 somente no Brasil. E assim, são muitos animais que são abatidos por ano. Eu vi lá que 5.888 bilhões de animais são criados para consumo humano, e desses 112 milhões de animais são abatidos sobre 2018, que eles têm dados, né, que são legais. E então são abatidos cerca de 20 milhões por dia, 680 mil por hora, e 11.355 animais são abatidos por minuto. Então, Saúde! Saúde!
Então, assim, se mata muito animal por minuto, por dia. O consumo da carne, ele é muito grande. Seja ele aqui no Brasil, exportação, são números, assim, muito grandes. Aí pode passar. Aí pode, é isso. Aí aqui, mas em relação a como esses... sobre quando que ocorre o abatimento ao animal, né? Que isso acontece muito cedo. Em muitos casos, ó, por exemplo, na galinha. A galinha ela tem expectativa média de 5 a 10 anos, mas você pode abater uma galinha a partir dos 30 dias de vida. A galinha nem viveu, você já pode abater ela. E o mesmo acontece com o porco e com o bovino. O porco ele vive em expectativa de 15 anos, mas a partir de 6 meses você já pode matar um animal. E o mesmo com o bovino, que é 20 anos de expectativa de vida, e eles podem ser abatidos a partir dos 30 meses, né? Então é bem triste, assim. Pode passar. Mas o maior problema não é a existência de abatedouros, e sim o dos abatedouros clandestinos. Eu não coloquei muita foto, eu não quis colocar muita foto, mas eu acabei colocando essa, que mostra o quão sujos são esses lugares, e dali você pode imaginar o pior, sabe? Estima-se que no Brasil, cerca dos 30% a 50% da produção de carne em todo o território sejam a partir desses abatedouros clandestinos. Esses abatedouros, eles são desprovidos de qualquer tipo de regulamentação pelo órgão do governo. Eles apresentam péssimas condições de higiene, descontrole sanitário. São condições, assim, muito precárias, levam ao maltrato aos animais, e é bem triste, assim, isso aí. E esses abatedouros também, eles levam grandes riscos aos 3 setores, né? Meio ambiente, sociedade e animais. Em questão do meio ambiente, durante o processo, eles produzem resíduos e subprodutos, né? Que são despejados de qualquer jeito, assim, são tirados em rios, terras, ou até mesmo deixando de canto a apodrecer. Isso aí. E muitos desses produtos, se eles fossem tratados assim corretamente, eles até poderiam gerar outras coisas úteis, sei lá, como ração ou fertilizante, mas no caso não, eles são despojados a qualquer canto, fora que as questões relacionadas aos animais, assim, eles fezes, urinas, não tem saneamento básico, e pode poluir muito o ambiente, né? Pode não, poluir muito o ambiente. Em relação à sociedade, a falta de higiene leva à contaminação por carne, para todo mundo que consome carne. Porque mais de 30 das doenças, elas podem ser transmitidas a partir do consumo de carne, e nesses lugares não tem manuseio corretamente, nem higiene básica para garantir uma carne limpa para o consumo humano. Em relação... Pode voltar, ainda não falei dos animais. Em relação aos animais... então, em sociedade também tem a questão em relação aos trabalhadores. Normalmente, os trabalhadores que trabalham nesses lugares, eles também são submetidos a umas condições precárias de trabalho, né? Enfim, o animal nesses lugares sofre muito maltrato, porque não tem nenhuma regulamentação para abater esse animal. Não tem, o atordoamento do animal, eu estava vendo, ele acontece nos lugares legalizados de 100 a 200 milésimos de segundo. Enquanto nesses lugares, o animal pode sofrer por minutos, assim. E esse abatimento pode ser feito de qualquer forma. Então, é bem complicado. Aí, passa para o próximo. Pode passar. Aí eu falo um pouco também sobre a questão de bem-estar do animal, que é o como o animal deveria, de fato, ser tratado, as condições que ele realmente deveria ter, né? Esse conceito foi primeiramente citado por um comitê na Inglaterra, e falava que o animal deveria
abrangia condições que deveriam respeitar os aspectos físicos dos animais e mentais, né, que diz respeito aos comportamentos, para então garantir uma boa saúde e um bem-estar. O Donald Brown, ele participou também desse comitê, se eu não me engano. E ele definiu que a qualidade do animal, ela é inerente a ele. Então, é preciso é preciso que o animal tenha condições favoráveis para que ele expresse seu comportamento natural de adaptação, certo? Vale lembrar que os animais são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sentir todos os sentimentos. Então, eles sentem felicidade, eles sentem dor, estresse, medo. Então, é sempre bom levar isso em consideração. E aí, passo para a próxima. Deixa eu passar. Aí, foi colocado para o bem-estar animal, que são as 5 liberdades. Esse bem-estar animal, as 5 liberdades, eles servem para nortear a formação de leis, de regulamentar os centros de abatedouro, transporte, pecuária, de modo a garantir o animal bem-estar em todas essas fases. Aí a gente começa aqui, deixa eu ver, calma. Livre de dor, onde que tá? Livre de dor e doença, que diz respeito à saúde física, né? Promove prevenção, propõe diagnóstico rápido, tratamento adequado, mantém a vacinação do animal em dia, e dessa forma permite também diminuir a transmissão de doença a partir do consumo de carne. Aí a gente tem também não consigo ler aqui. Tá. Liberdade nutricional, que é garantir ao animal ter acesso a comida e água na frequência e quantidade ideal. Tem a liberdade de desconforto do ambiente adequado, então eles precisam ter abrigo, uma temperatura ideal à espécie, precisam ter descanso. Por exemplo, animais selvagens nunca devem ser colocados em abrigos pequenos, né? Porque senão não dá certo. O animal precisa ter liberdade de expressar seu comportamento natural. Então, é importante que o habitat a que eles estejam seja semelhante ao seu habitat natural, para que ele se comporte como sua espécie, né? E você pode ver que nesses centros de, às vezes, pecuária, os animais acabam se comportando tipo, de um jeito estranho que não é inerente à sua espécie, né? E a liberdade de medo e estresse. Nenhum animal deve ser submetido a esses sentimentos negativos. Assim, evitar ao máximo com que eles sofram mentalmente. E o que muitas vezes é pouco respeitado na indústria da carne, né? Que o animal está sempre submetido a medo, estresse, dor. Então, é bem complicado, assim. Eles descartam total o sentimento que os animais possam ter. Então, basicamente, o trabalho, basicamente é isso, sim. A gente tentou falar sobre todas as etapas da produção de carne, tentou dar uma ênfase maior sobre os cuidados aos animais e as variações, né, que estão dentro dessa indústria, que a gente acaba não enxergando fora disso, assim. A gente acaba não tendo essa noção do como é complicado e como é insustentável essa indústria da carne. Isso. Pronto, acho que acabou. Acabou o seu último slide mesmo? Esse é meu último slide. Ah, tá. Por isso que não tá passando mais. E aí, professora, tem alguma pergunta? Vocês não consideraram alguma coisa sobre a cadeia reversa? Então, tem alguns pontos, né? Por exemplo, quando fala que a galinha ela solta muito vestígio, é um impacto, né? Assim, a questão da cadeia reversa, assim, a gente não encontrou nada sobre, não, explicitamente falando, né? Mais alguma pergunta? Não, só isso.
Tudo bem. A nota eu dou no final, quando eu avaliar todos os seminários, tá? Tá bom. Ah, tá Depois bom. eu solto as notas finais. Então tá bom. Obrigada. Nada. Obrigada. Agora eu vou terminar a reunião aqui.